Oi, meus amores, vamos trabalhar agora aqui a disciplina de Educação, Direitos Humanos e Diversidade. E nós vamos iniciar com o tema da justiça, na verdade, de Aristóteles, né? Como a gente sabe, né, que é uma disciplina que ela não trabalha somente a questão da educação em si, né? Mas também a questão do direito, a questão da diversidade. Por isso, é importante que a gente inicie falando, né, questões relacionadas ao direito, questões relacionadas à justiça, né? Porque isso tudo tem a ver com os direitos humanos, com a diversidade e também com a educação, né? Com as pessoas terem que aprender sobre isso, tá? Então, vamos lá. A gente vai ver, né, sobre a questão da justiça, sobre a sua proporcionalidade, né, o que a justiça prega, né, o que realmente é essa justiça, o que é que o homem faz para ele se tornar uma pessoa injusta, né, quais são esses atos que fazem do homem um indivíduo injusto, tá? E a gente vai ver também que o juiz, ele exerce, né, o papel de mediador, certo? Que ele vai decidir realmente o que é justo, o que é injusto, e fazer com que esses conflitos, né, relacionados à justiça, à injustiça, à lesão aos seus direitos, né, aos direitos do indivíduo, fazer com que esses conflitos sejam solucionados, né? Então, esse vai ser o papel do juiz aqui em relação à justiça e à injustiça. Então, vamos aqui para o nosso slide. Em Ética a Nicômaco, Aristóteles deixa documentado e de herança ao filho Nicômaco uma das mais belas obras filosóficas e pedagógicas auxiliares para a educação e formação de um ser humano ético e feliz, dotado de valores e reflexões a serem realizadas durante a sua existência digna. Então, essa Ética a Nicômaco é um livro, né, baseado nas lições que Aristóteles deixou ao seu filho Nicômaco, né, que eram lições relacionadas à justiça e relacionadas à formação de um ser humano ético e também um ser humano que, através das suas atitudes que obedeciam à ética, obedeciam à justiça, se tornavam um ser humano feliz, tá? Um ser humano com valores e que sempre pensava, né, fazia reflexões acerca das suas atitudes. Então, essa Ética a Nicômaco é um livro que você pode até encontrar, né, no Google, né? Se você pesquisar, ficar com curiosidade, você pode encontrar, né? Que são lições sobre justiça e injustiça segundo Aristóteles. Então, nesse livro, Aristóteles ele faz a sua análise histórica, a sua análise filosófica, né? Sobre a justiça e a injustiça do homem. Também analisa as espécies de justiça que tem a finalidade de garantir a sobrevivência do indivíduo na sociedade, né? Especialmente ali no grupo que esse indivíduo vive. Então, como está aí no slide para vocês, partindo desses questionamentos, o grande mestre Aristóteles passa a análise filosófica da questão da justiça e supõe que ela está baseada
na forma que o homem passa a classificar suas relações com o seu semelhante, né, com a outra pessoa, de igual para igual, onde todos tenham sua parte e que essa parte não seja nem maior e nem menor do que a do outro. Então, Aristóteles, ele analisa o injusto como sendo o ilegal, o desigual, né? Como sendo aquele indivíduo que ele não é equitativo, que ele não age de forma igualitária, né? E aí ele vai se contrapondo ao justo, que é justamente uma pessoa legal, uma pessoa que visa a igualdade, né? E que vai traçando paralelos que possam definir as suas proposições, definir as suas ações, para que sejam ações legais, ações igualitárias. Então, a justiça corretiva, né, é um tipo de justiça, ela tem um caráter diferente de outros tipos de justiça. Por quê? Porque essa justiça corretiva, ela busca o justo nas relações privadas. Então, vai verificar se há diferença de um homem que trapaceia, e esse homem que trapaceia, ele vai ser chamado de mau, né? E tem essa diferença, né, do homem mau, do homem que trapaceia, para o homem bom, né, que é o que não comete essas ações. Então, essa justiça corretiva, ela vai buscar analisar a natureza também, né, do dano causado, o dano que esse homem mau causou ao homem bom, né, o injusto ao justo. Então, aí entra o juiz, né? Por quê? Porque o juiz, ele vai funcionar como um mediador, né? Ele vai buscar restaurar a igualdade entre as transações privadas, né? Entre as relações privadas, entre os indivíduos, e ele vai buscar estabelecer o equilíbrio nessas relações. Então, por isso é que o papel do juiz é justamente restaurar a igualdade, né, essencial ali dentro entre as relações, né, dos indivíduos. Então, Aristóteles também diz que a reciprocidade, ele vê que a reciprocidade é também uma espécie de justiça. Por quê? Porque a justiça, ela não deve privilegiar ninguém, né? Segundo Aristóteles. Mas a justiça deve ser recíproca, né? Então, a reciprocidade para Aristóteles é a base do relacionamento humano, né? Os homens, eles buscam se igualar para manter a sua existência e para manter-se unidos, né? Então, para Aristóteles, a reciprocidade também é uma espécie de justiça. E aqui no slide para vocês, diz que Aristóteles inicia sua análise em busca da verdade sobre a justiça, entendendo que o senso de justiça é a disposição moral que torna o indivíduo apto, né, que torna o indivíduo capaz de realizar os atos justos, da mesma forma que torna o indivíduo apto para realizar os atos injustos. Então, no que tange a isso, né, no que tange ao sentido das palavras, Aristóteles diz que os vários sentidos de uma palavra, ela se aplica aos grupos que têm relação com essa palavra. Ou seja, se a palavra justo tem vários sentidos,
a palavra injusto também tem vários sentidos. Então, para ele, o fato das palavras terem vários sentidos, muitas vezes a gente acaba utilizando essas palavras de forma equivocada. Mas esses equívocos, eles não são detectados porque às vezes eles apresentam uma estreita conexão, né, uma proximidade de conexão com aquele sentido que realmente a palavra deve ter. Então, nesse sentido, né, relacionado aos sentidos de justiça e injustiça, para Aristóteles, o termo injusto é tido como um indicativo tanto do indivíduo que transgride a lei, ou seja, que vai contra a lei, quanto do indivíduo que toma aquilo mais do que lhe é devido, né? O indivíduo não é equitativo. Então, o homem que é equitativo e o homem que é obediente à lei, ambos são justos, né? Então, o justo, ele significa aquele que é legal, aquele que é igualitário. E o injusto significa aquele que é ilegal e aquele que é desigual, né? Que não é equitativo, não é igualitário, que realmente não obedece ao que a lei diz, né? Então, tá aqui no slide para vocês. Para Aristóteles, o injusto é o indicativo daquele que transgride a lei, daquele que toma mais do que aquilo que lhe é devido, ou aquele que não é equitativo. E o justo é aquele ou aquilo que é o oposto ou age opostamente ao injusto. Ou seja, o justo é aquele que é legal, aquele que é equitativo, que é igualitário. Então, assim, o homem justo, ele pode não ser absolutamente injusto, podendo ser injusto apenas em algumas coisas e não em todas as coisas, mas naquelas coisas que dependem mais de má sorte ou de boa sorte. E aquilo que depende de sorte, tanto da má ou da boa sorte, não tem um sentido absoluto, né? Porque o que é bom para uma pessoa pode não ser bom para outra pessoa, né? Então, a gente pode observar que os bens em particular que são almejados pelo homem não deveriam ser, né? Por quê? Porque o bom ele seria que o bom seria que todos os homens eles conseguissem o bem absoluto, né? Esse bem que é geral e não somente o bem para si. Então, isso é segundo Aristóteles, né? Que para ele as coisas seriam iguais tanto para um quanto para outro, né? E não somente para um indivíduo. Então, para ele, a questão da justiça relacionada aos bens, seria isso, que todos pudessem conseguir as mesmas coisas de formas iguais, né? As mesmas coisas que você quisesse, tanto você quanto outra pessoa. Então, aquilo que vocês quisessem, para Aristóteles, vocês deveriam conseguir de forma igualitária para ocorrer a justiça, né? E não um conseguir mais do que o outro.